Dorival teve que se virar. Mas, por exemplo, o Caio César é o jogador de velocidade, que é o que o Dorival Júnior sempre pediu. Quando veio o Vitinho, inclusive, já era essa a ideia do Dorival Júnior. Ele dizia isso: tem o centroavante, tem o atacante, tem o meias, eu não tenho um jogador de beirada, eu não tenho ponta veloz, de profundidade. Essa é uma questão, uma deficiência, né? Uma peça que faltava no elenco do Corinthians, segundo o Dorival Júnior, e o Caio César, na opinião dele, vem para suprir esse problema, essa ausência, vem para ser o jogador de profundidade e de velocidade que vem pela ponta. Essa é a ideia do Dorival Júnior, e não deve ser o único, deve vir mais gente por aí. Já eu falo mais sobre isso. Bora, que temos mais de comentários. Salazar, o perfil do Augusto Melo ainda consta como presidente eleito do Corinthians. Como ele não deveria solicitar a retirada? Olha, o Fernando Bento, meu amigo, um abraço, obrigado pela mensagem. Deveria, talvez sim, deveria. Olha só, o Júlio Casares, ele nem foi empichado ainda. Ele foi afastado pelo Conselho e vai passar pela Assembleia Geral. E no Instagram dele, ele já tirou. Da bio, já tirou lá a alcunha de presidente do São Paulo Futebol Clube. Mas o o Augusto Melo, você sabe, né? O Augusto Melo, ele vive um pouco em Nárnia, né? Ele demora um pouco, assim, para assimilar algumas coisas. Eu duvido que ele esteja ali usando o Instagram dele. Era uma pessoa que cuidava do Instagram dele. Sinceramente, nem sei mais se ele tem alguém cuidando disso, se ele não largou e abandonou e foi viver a vida dele e tentar se resolver na justiça. A verdade é que Augusto Melo, neste ponto e em alguns outros, vive completamente fora da realidade. É isso, meu amigo. O que mais? Vamos lá. Santiago Jacoto, é isso? O Memphis é o único jogador top no ataque, os demais são medianos e fracos. Eu discordo, com todo respeito, Santiago, mas o Garro também é um jogador top. Se a gente pensar ataque, aquela parte mais ofensiva, para mim o Bidon é um jogador top, o Garro é um jogador top, o Memphis é um jogador top, o Yuri Alberto é um jogador top. Todos eles oscilam em boas fases mais complicadas, secas de gols, artilharia. O Memphis 2024 foi muito melhor que em 2025, assim como o Garro. O Bidon hoje cresceu e está jogando muito mais do que já jogou, mas são jogadores de um potencial gigantesco, por isso que eu acredito que o Memphis não seja o único top. Aliás, porque eu acho que ele ficou devendo muito, né? Pode jogar muito mais do que ele jogou do que ele apresentou em 2025. Vicky, é isso ou posso ir direto para as informações agora? Vamos lá, 10h34 agora. Chegou mais uma, é isso? Quem que é? O Vanderlei Soares. Bom dia, Salazar. Bom dia, Vanderlei. Será que vamos sofrer no Brasileirão novamente? Não acredito. Vai ser um Brasileirão duro, mas eu penso que o Corinthians, mais uma vez, vai ficar no meio da tabela ali, nem para baixo nem para cima, e competindo nas Copas. É o que eu acredito que vai acontecer. Bora que tem mais. O Olavo mandou mais uma. Vou deixar a Vicky colocar. O que me incomoda um pouco no Marcelo Paes, que estava no Fortaleza, é trazer jogadores de lá. Não vejo nada no Matheus Pereira para ir, o Rian para lá, e para piorar me traz um goleiro reserva machucado. Isso é muito comum, né? As pessoas têm relacionamentos mais fáceis com as pessoas do ex-clube, isso é muito comum, não é só o Marcelo Paes. O que as pessoas precisam entender é que eu tenho percebido uma boa vontade com o Marcelo Paes, e acho que o Marcelo Paes está vivendo ali o grande momento da carreira dele, primeira vez dele num clube grande e tudo mais, mas eu vejo ele como um cara do mercado que age como outros caras do mercado, não vejo nada de diferente. Vai ter acerto, vai ter erro, vai ter a contratação boa, aqui deu certo, aqui não deu certo, e ele contrata do mesmo jeito e segue uma linha que o clube impõe para ele. Ponto. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando do Marcelo Paes como se ele estivesse fazendo algo diferente. Nossa, as coisas mudaram, o Marcelo Paes é diferente. Eu não acredito que seja assim. Acho que a questão é que o Corinthians derrubou o transfer ban. O Corinthians pegou empréstimos, derrubou o transfer ban e tem agora uma receita para contratar jogadores. Ponto. E ele, com isso, dentro dessa realidade, está indo para o mercado. O ponto positivo é que ele está agindo rápido e conseguindo resolver as coisas rápido. Isso aí é mérito dele. No demais, não tem muito segredo. O Matheus Pereira era um jogador... É um jogador porque o Corinthians perde o Rian, perde o Maicon,
E aí o Matheus Pereira vem para ser esse jogador de meio de campo, inclusive pode fazer a função de primeiro homem, né? Pode fazer a função de primeiro homem como ele fez ontem. Dorival Júnior aprovou, gostou da ideia de pelo menos tê-lo como opção, e ele trouxe. Não é um jogador que aparentemente vem para resolver os problemas do Corinthians, aparentemente não, a gente vai ter que aguardar, mas o João Ricardo vem para ser um reserva mais experiente, o Corinthians tem jogadores muito jovens no banco, vem para ser um reserva mais experiente, mas concordo com você, também não vejo grande necessidade disso. Enfim, bora para a próxima? Tem que me ligar no horário aqui, senão não vai dar tempo. Fernando Bento, Salazar, eu entendo a política da redução de custo, mas ir até as finais de uma Copa do Brasil e Libertadores rende muito dinheiro. Precisamos de um jogador top, estilo Cebolinha. O que acha? O que eu acho é que o Corinthians não tem grana para isso nesse momento. Informação para vocês. O Corinthians vai manter a política de buscar oportunidades no mercado. Essas oportunidades se referem a jogadores livres no mercado ou que venham sem custos, ou que venham por um custo baixo. E baixo, eu estou falando abaixo dos 4 milhões de euros. Abaixo disso. Jogador de 4 milhões de euros para cima, o Corinthians está praticamente descartando de qualquer possibilidade, porque o clube entende que precisa reduzir a folha salarial, tem outras dívidas mais urgentes e não vai investir mais do que 4 milhões em nenhum jogador nesse momento, por isso que não deve vir o Cebolinha. Seria ótimo para esse objetivo esportivo que você está falando, mas o Corinthians tem um problema financeiro, precisa conciliar o objetivo financeiro com essa questão da grana, e é por isso que o Corinthians tem adotado essa política. Vai ter que jogar com o que dá, com o que tem, com o que pode comprar. Bora, para mais. Volta para o Twitter, Salazar, é a Karine Menezes. Karine, obrigado, mas hackearam a minha conta tem alguns anos e confesso que a minha vida ficou muito mais tranquila. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e aquele convite diário. Vem tomar um café comigo. Como titular, marcou um gol e deu 3 assistências. Na temporada seguinte, 38 jogos novamente. 38 jogos novamente, com 35 como titular, nenhum gol e 2 assistências. Nessa temporada, incrível que outros clubes da Premier League não quiseram contratar, mas nessa temporada ele foi comprado pelo Wolfsburg por 15 milhões de euros, lembrando que o time inglês havia comprado ele por 12 milhões e meio de euros. Então o Wolfsburg o comprou por 15 milhões de euros, quase 95 milhões de reais. Foram 14 jogos até aqui, 12 como titular, tá? Cara, eu sinceramente, o cara jogou quantos jogos pelo Flamengo? Foram 8 partidas, pelo Flamengo. Nem como titular, talvez. 4 em 2019, 4 em 2020, Eu tava com meu filho ontem, porque meu filho é a base que eu tenho, Tava voltando da igreja, a gente foi jantar, e ele todo pouco, o Vini Souza joga muito, cara, eu fico pensando, cara, eu tô muito desatualizado. Sabe que esse moleque viu realmente o Vini Souza jogar? Nossa, joga muito. Eu acho que o Léo é meu termômetro, da nova geração. Então, eu tenho dentro de casa a geração Nutella, entendeu? Tenho dentro de casa. Ele fala que ele é quebrado. Eu falo, que quebrado, irmão? Tudo é quebrado. Tu não quer quebrada nada, entendeu? Então, assim, velho, eu não vi o Vini Souza jogar, para eu chegar e falar para vocês, realmente é bom jogador, é maravilhoso. Muita gente fala bem, eu não tô falando mal do cara, eu só não tô falando bem e sendo honesto, gente, entendeu? É difícil, hein, velho? É difícil a gente hoje estar falando em público a todo tempo, entendeu? É difícil. Eu não tô falando mal do cara, Você vê, as pessoas não entendem o que a gente fala. Eu só não estou falando bem e sendo sincero e dizendo que eu não vi jogar. Eu não assisti jogos dele no Flamengo, não assisti jogos dele no Wolfsburg. Eu não assisti o campeonato alemão. Sabadão. Amor, eu não vou sair hoje não, que tem um jogo do Wolfsburg. Eu não vi, velho, entendeu? Agora, quem viu ele jogar no Wolfsburg, Quem viu ele jogar no Sheffield United, quem viu ele jogar no Espanhol, quem viu ele jogar no KV Mechelen, quem viu ele jogar
no Lomel SK. Quem viu, pô, desculpa, né? Eu ainda não cheguei nesse patamar de acompanhar o Lemel SV, o KV, o Caveira. Ainda não cheguei nesse patamar. Mas pelo menos, né, velho? Pelo menos eu tô sendo sincero com vocês. Como é que eu vou fazer uma avaliação? Né? Vou confiar em vocês. Vou confiar no Léo. O Léo é louco, entendeu? O Léo, meu filho, nele eu não confio no sentido de análise de jogador. Agora, vocês estão falando que é bom, eu vou confiar. Vai depender da negociação. Agora, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Esse ano, o Wolfsburg pagou 15, segundo o Data Klaus, o Wolfsburg pagou 15 milhões de euros nele. Vai ser fácil contratar? Uma fonte importante do Corinthians falou que realmente interessa. Que, né, o Corinthians está monitorando a situação dele. Entendeu? Agora, não vai ser fácil contratar. Tem que ser por empréstimo. O Wolfsburg vai liberar ele por empréstimo por quê? Qual o motivo do Wolfsburg, né, liberar ele por empréstimo? Eu também ouvi isso, que é um jogador que entra na área, que pisa na área, né? Enfim, que é aquele volante, aquele segundo volante, entendeu? Sabe o que os caras fazem? Os caras vão, assistem lá o videozinho dele, que eu vi também. Eu vi o vídeo dele. E aí o cara passa assim, ele cruza a perninha na ESPN, ele cruza a perninha, fala bonito, e vocês acreditam que o cara conhece o cara. Eu poderia fazer isso aqui. Porque eu vi. Não tem como não ver os lances dele. O corintiano, quando qualquer nome que surge, já vaza 300 mil vídeos dos melhores momentos do cara. Eu vi. Eu poderia também ser desonesto com vocês, como muitos fazem por aí. Não tô falando que seja o caso da ESPN ou de outros agora. Mas eu sei que eles fazem isso. O cara vê lá os melhores momentos, cruza a perninha, põe um terninho e fala, é um volante moderno, faz uma avaliação como se fosse né? Enfim, pisa na área. Eu faria isso também com maior facilidade, só que eu não consigo ser assim. Então eu, né, quero ver o cara jogar, tá? Quero ver o cara jogar para realmente fazer uma boa avaliação primeiro, tá? Mas é um nome, é jovem, tá na Europa, é volante, e se vier de graça, eu aprovo, beleza? Eu já aprovo. Sabe, se aprova sem ver, é jovem, tem a experiência de rodar um pouco na Europa, revelado no Flamengo, pelos vídeos o cara tem uma certa habilidade, enfim, é de graça, vai pagar salário. Cara, traz, fazer o quê? É a nossa realidade hoje, entendeu? Então eu não vou criticar esse tipo de contratação. O Gustavo Nunes, eu tô esperando o Klaus trazer uns números pra gente aí do Gustavo Nunes, tá? É um jogador que também tá no mesmo... É um jogador que também tá na mesma condição do Vini Souza, tá? É um jogador que interessa ao Corinthians, parece que interessava ao Santos também, né? É um atleta que dizem ser bom jogador. Enfim, o Corinthians tem interesse também no Gustavo Nunes, tá? Curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E fica de olho. Salve, fiel corintiano. Na terça-feira, quem tem do Timão, né? Temos aí o anúncio de mais reforços hoje, né? Tem aí o Gustavo, o Caio Jorge aí tá próximo também, né? Enfim, resta saber se já vai ter hoje a coletiva de apresentação, né? Mas são nomes aí que estão chegando, né? Com aprovação ou até mesmo solicitação aí, pessoal do Dorival Júnior, né? Enfim, né? Tomara que sejam nomes aí que vinguem dentro do clube, né? Alguns aí estão em andamento da negociação, né? Como o caso do Alisson do São Paulo, pedido especial do Dorival Júnior, né? Que já trabalhou com ele no passado, né? E quer que ele jogue no Corinthians, enfim. Eu espero que não haja consequências aí ruins pro Timão, né? De ficar contratando jogadores aí de rivais, né? E também do Fortaleza, né? Fortaleza esse que o Marcelo Paz estava lá, né? Nosso atual diretor executivo, né? Estava lá. E ele está trazendo muita gente de lá, né? Espero que esses camaradas aí vinguem, né? E não flopem aí, né? Tamo junto, fera.